Sejam bem-vindos a mais um Reflexões de Brasil. Eu falei há muito tempo que eu ia gravar um vídeo sobre o tópico o desapego emocional e eu demorei muito, mas finalmente estou gravando. Hoje estou mais arrumada porque daqui a pouco eu vou ter que sair para estudar, para ir para a escola, então eu estou mais arrumada por causa disso. E como eu já disse, o tópico de hoje é sobre o desapego emocional. Eu poderia falar como que funciona essa lógica, mas eu prefiro focar na origem dela. Por quê? Porque o desapego emocional, esse nome já é autoexplicativo. É quando uma pessoa evita se apegar emocionalmente a outras. Isso é causado por traumas, por experiências negativas que ela teve em relações com outras pessoas, seja no âmbito romântico, da amizade ou até mesmo familiar. Hoje eu vou falar somente sobre questões que estão relacionadas à amizade e romance, porque familiar eu acredito que é muito complicado e eu teria que ficar um vídeo inteiro falando somente sobre isso. Mas antes de falar sobre o tópico, eu gostaria de esclarecer uma coisa que eu acredito que todo mundo deve ter dúvida, ou que grande parte deve ter. O nome desse quadro é Reflexões de Brasil, por quê? Porque eu me chamo Gabriele Sofia, mas no meu sobrenome eu tenho Brasil. E eu uso normalmente como o meu nome artístico. Brasil é o meu nome artístico, então por isso Reflexões de Brasil, porque sou eu compartilhando minhas reflexões, e Brasil porque é meu sobrenome. E eu decidi iniciar esse quadro porque eu sempre refleti bastante sobre mim mesma, sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre várias questões. Um belo dia, eu tive o pensamento, a ideia de compartilhar as minhas reflexões. Eu falei, não é uma boa ideia, não é. Demorou um tempinho para eu decidir que eu ia criar esse quadro. E eu decidi isso porque eu penso que as minhas reflexões, os meus pensamentos podem ajudar outras pessoas. Talvez você, que esteja vendo esse vídeo, se identifique comigo, ou discorde também, porque tudo bem discordar. E se discordar, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre estou aberta a compartilhar opiniões e discutir sobre assuntos. Então, desviei do assunto, mas agora vamos voltar para o tema, que é desapego emocional. Como eu já disse, isso normalmente é causado por traumas, seja no âmbito familiar, da amizade ou do romance. Vamos começar falando sobre amizade. Eu fiz uma versão escrita e lá eu acho que eu acabei me empolgando um pouco na história, inventar histórias de cenários, porque eu sou escritora também, então eu acabei me empolgando um pouquinho, mas na versão escrita tem uma história um pouquinho longa, mas não tão longa assim, que ilustra o que eu vou dizer agora mais detalhadamente. Vamos supor que Ana tem uma amiga chamada Gisele. Elas se conhecem há anos, são amigas de infância, e Ana confia plenamente em Gisele. Um belo dia, Gisele acaba compartilhando algo muito pessoal da vida de Ana com uma pessoa que vamos chamar de João. Compartilha com o Joãozinho algo muito pessoal da vida de Ana. E o que acaba acontecendo? Esse Joãozinho não era uma pessoa confiável, ele era uma pessoa ruim. E o que Joãozinho faz? Ele fala para outras pessoas aquilo. E o que era para ser algo particular acaba se tornando algo de conhecimento de muitas pessoas. Após isso, Ana se sente profundamente traída, porque apesar de não querer, Gisele traiu a confiança dela, compartilhou algo que era para ser somente do conhecimento de Ana e de Gisele. Depois disso, as duas pararam de ser amigas e Ana nunca mais foi capaz de confiar nas pessoas, nunca mais foi capaz de construir uma amizade verdadeira, porque ela sempre teve medo de que isso acontecesse novamente e ela sentiu como se não pudesse confiar mais nas pessoas. Outro exemplo, outra história. Vamos supor que... Deixa eu pensar em um nome. Matilda. Que Matilde, eu acho que eu até usei esse nome na história que eu criei na versão escrita. Mas Matilde, vamos supor que Matilde, ela é amiga de
José. Ela é amiga de José. Matilde é amiga de José há anos. Só que, secretamente, Matilde gosta de José. Mas a questão é que ele a vê somente como amiga e também ele tem namorada. Ele namora há 2 anos. Um belo dia, acaba a calhar, depois de 2 anos de namoro, que José termina com a namorada. Qual foi o motivo? A namorada dele era tóxica. De acordo com o que ele disse, ela era tóxica. E muito ciumenta. Tinha ciúme de Matilde e José. Bom, José ficou com o coração partido, muito triste após esse término, e ele decidiu que queria sair para esquecer os problemas. Matilde decidiu que iria acompanhar ele. Claro, é meu amigo, eu vou dar um apoio emocional, apesar de eu gostar dele, ainda assim é meu amigo, então eu vou dar um apoio emocional para ele. Acaba que os dois saem para beber juntos. Matilde não bebe porque ela é menor de idade, esqueci desse detalhe, ela é menor. A Matilde, ela é menor de idade e muito responsável, então ela não bebe. Mas o José bebe. E acaba que a situação sai do controle, eles acabam ultrapassando os limites do que define uma amizade. E no dia seguinte, José fala que foi um erro. Ele fala que não, que isso nunca deveria ter acontecido, que foi um erro e que Matilde deveria esquecer o que aconteceu. Após isso, Matilde se sente profundamente usada e traída. E também parou de ser amiga de José. Mas ela se sentiu profundamente traída. E após isso, ela passou a evitar ter qualquer envolvimento romântico, se envolver em situações em que ela pudesse se apegar emocionalmente e assumir o risco de acabar tendo o coração partido novamente ou de ser usada. E ela passou a ter casos de uma noite só, casos rápidos ou simplesmente relacionamentos sem compromisso. O que essas histórias que eu inventei, inclusive eu acho que eu fui muito criativa, dá para escrever livros, o que essas histórias ilustram? Elas ilustram como essas pessoas foram machucadas, foram feridas em relações e por isso elas carregaram traumas e consequências disso pelo resto da vida. E a verdade é que essas pessoas provavelmente vão machucar outras, porque pessoas feridas, pessoas traumatizadas machucam outras pessoas e traumatizam outras. Mas não é porque são pessoas ruins, e sim porque elas foram machucadas e não aprenderam a curar essa ferida ou lidar com ela. E a verdade é que evitar se apegar emocionalmente nunca é a solução. Eu sei como é difícil ter que lidar com algo que aconteceu, com algum trauma, com algo que te mexeu muito, muito e te fez sentir que não podia mais confiar em outras pessoas. Eu sei como é difícil, mas nunca é a solução. Porque se uma pessoa errou com você, não significa que todas vão errar também. Então, não se apegar emocionalmente nunca é a solução. E esse foi o Reflexões de Brasil de hoje. E eu tenho algo para perguntar, depois eu vou postar uma enquete nos status. Mas eu estou pensando, puxando o gatilho disso de desapego emocional e a ver com relações, de fazer um vídeo falando sobre a importância do diálogo. Falem o que vocês acham aqui nos comentários e também vou postar uma enquete nos status. Beijos e obrigada por assistirem o Reflexões de Brasil de hoje.